E aí veio dessa área aí a inspiração aí de fazer a construção do programa. Parabéns, parabéns. Então... Fizemos uma pós juntos, no tempo que era pré, agora é pós. É mais ou menos isso. Olá, amigos do Segundo Tempo, tudo bem? Vamos dar início a mais um programa. Vamos dar uma boa noite primeiro aqui para a mesa que está participando. Aldoir. Boa noite, pessoal. Mais uma edição com muito prazer e alegria. Lovatel. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Fábio. Boa noite, tudo bem? E meu estimado amigo Tarso Firassi. Boa noite. Seja muito bem-vindo aí ao nosso convite, aceitar o nosso convite aí para participar do nosso programa Segundo Tempo. Honra minha. O objetivo do nosso programa Segundo Tempo é trabalhar com uma inspiração para pessoas que têm 40 anos ou mais que querem olhar a sua vida pessoal, profissional. Não fiz 40 ainda, não posso ajudar. Mas tu pode dar umas sugestões aí do que tu imagina, o que tu imagina que pode ser, o que poderia ser aí para a nossa construção. Eu quero te convidar, Tarso, para que tu possa te apresentar aí. Eu sei que tua formação é física. E vamos pular essa parte. Não, vamos começar desses dias atrás aí, que tua formação é física, foi executivo de empresa e hoje é constelador. Conta um pouquinho dessa tua trajetória aí, desse teu olhar da transformação. Eu fiz física e filosofia ao mesmo tempo, né? De manhã, filosofia, à noite física, e durante o dia eu dava aula de matemática. Mas isso daí foi para trás, isso daí não. Eu fiz uma pós-graduação em quântica com o David Bohm, na Califórnia. Foi a última turma que ele deu, em 92, e nós tínhamos uma colega que tinha 80 anos no grupo. E ela falava assim, vocês jovens, vocês pensam que a vida começa aos 40? A vida começa aos 80. Vocês não têm que ter pressa. Então, é um pouco esse negócio de 40 anos, realmente é mais uma marca de pênalti, né? Que a gente costuma fazer, que nem casar aos 30. Aos 40, a gente tem que avaliar a carreira e ver se é isso mesmo. Então, são marcações de autocobrança, né? Eu tive a chance de fazer mudanças. Eu fiz uma mudança, saí da empresa, eu vendi a indústria que construí junto com meu pai, vendemos a indústria de fosfato bicálcico, é um produto químico, e com isso tive gás para esses anos de formação e de estudo e trabalhar com terapia. Montamos uma escola de terapia chamada Imensa Vida e trouxe a minha mentalidade empresarial para essa escola e nós montamos essa escola em 7 países, com 50 turmas. Então, eu até falei assim, tudo que eu queria fazer na indústria e não dava certo, eu fiz na empresa, na escola. Eu me realizei mesmo na escola, fazendo o Imensa Vida, que temos uma empresa na Colômbia, Imensa Vida, na Itália, Imensa Vita e Immense Life nos Estados Unidos, né? Então, é uma empresa deliciosa. A gente tem um contrato de não ter tijolo. É uma escola sem tijolo. A gente se reúne sexta e trabalha de sexta a domingo. Quando chega o domingo, apaga as luzes, apaga a escola só na outra sexta. E cada vez a gente aparece num lugar diferente. E é isso. Vamos... E essa tua migração para a área das constelações foi quando saiu da indústria ou tu já tinha antes este processo, esse desejo? Nesse curso do David Bohm, teve um certo momento lá
que ele estava explicando, nós estávamos falando sobre o futuro da física, e ele falou assim, gente, os físicos não dão conta de entender mais a física. A física chegou num lugar que os físicos cabeção, ele só não falou cabeção, os físicos não conseguem entender. Somente uma classe de pessoas é capaz de entender a física, aonde a física está, que são os terapeutas. Aí eu falei, gastei uma grana, vim estudar com o pai da física quântica para ele falar isso. Foi uma decepção. Mas aí o bichinho, em 92, ficou atrás da orelha. E aí comecei a estudar os livros do Bert Hellinger, que faleceu há 3 anos atrás. O Bert Hellinger é um alemão que montou as constelações, a partir de diversas fontes de informação, ele montou a constelação, que é uma terapia breve, direta, sem enrolação, trabalha diretamente aonde está a questão. Então, facilitou mesmo essa... Chegou na hora certinha na minha formação, porque não é nem física e nem filosofia, mas é, ao mesmo tempo, física e filosofia, né? Então, aí, daí até montar a Imensa Vida, foi só escrever o livro. Quando é que teve aquele insight lá que tu tem uma construção do alfa, beta, gama? Foi no David Bohm que teve essa inspiração de construção dessa linha de eu estudei, Fábio, eu quero conversar com todo mundo, né? Não é só com... Quero saber também a opinião de vocês. Vocês acham... Tem uma piada de Deus que é bem bonita, que eu acho que vale a pena a gente começar com essa piada. Dizem que Deus chegou para os animais, ainda no céu, e falou, vou mandar vocês para a terra, preciso colocar aqui quantos anos vocês querem viver. Aí, todo mundo se olhou, os animais se olharam assim, aí ele falou assim, 40? Aí disse que o cachorro falou assim, 40? O cavalo falou, 40? É muito tempo para ficar carregando peso, me dá 20, tá bom. E você, cachorro, quanto você quer? 20? Falou assim, não, 20, me dá 10, para ficar latindo em volta da casa. Então tá bom. E você, homem? Ele falou assim, eu aceito os 40, os 20 do burro e o 10 do cavalo do cachorro. Então, desde que essa é a metáfora. Os 40 primeiros anos é a vida que Deus deu. Depois vem 20 anos de burro, carregar peso. E depois, quando você faz 60, até os 70 é cachorro. Uau, latindo em volta de casa. Mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que realmente a coisa começa num momento em que você se abre. E você pode se abrir aos 15, ou pode não se abrir. Então, o importante é a gente estar atento aos sinais. Todos nós passamos pela vida e encontramos momentos de crise. E as oportunidades que estão na crise estão esperando a gente abrir o pacotinho da crise. Então, se uma pessoa não entrou em crise até os 60, pode ser que ela não vá ser audiência no segundo tempo dos Meninos de Caxias. É necessário passar por uma crise e ter bons olhos para ver a crise. Essa é a primeira dica. Vamos ter bons olhos para os sinais que chegam. Outra coisa importante, às vezes a gente se cobra muito. Aos 40 já deveria ter uma vida de sucesso, tenho que chegar numa vida de sucesso. Meus pais projetaram uma vida de sucesso para mim, devo isso a eles, ou devo isso para a minha família, meu núcleo familiar que eu constituí, esposa e filhos, ou esposo e filhos. Então parece que
tem uma coisa... Sabe quando o sabão Omo não vende? Aí eles colocam assim, novo, para ver se desencalha o estoque de produto encalhado. Parece que aos 40 anos a gente resolve repaginar o embrulho, a embalagem, sabe? Então, nesse caso, eu vou discordar de vocês que o segundo tempo é apenas ilusão de continuar e não trabalhar as questões profundas. Então, a gente vai fazer uma mudança de fachada e não uma mudança profunda. E se a gente olhar bem, o segundo tempo, ele implica em uma mudança profunda, que nós temos que mexer valores, nós temos que devolver todas as expectativas que os nossos pais colocaram em cima dos nossos ombros. Aquele negócio que a mulher acha que a gente vai ser o marido milionário, a gente já tem que esclarecer, querida, não vai dar. Não vai dar. Não, nessa vida. Dizem que a gente deveria ter o dinheiro que os filhos da gente... Não, o dinheiro que o filho acha que a gente tem, né? A vida sexual que a mulher da gente acha que a gente tem fora. Ai, ai. Então, vamos voltar. Diga. Eu estava te ouvindo aqui e me ocorreu uma pergunta. A gente trabalha com alguns clientes assim mais do interior aqui, de agroindústrias, de produtores, e uma das conversas assim muito fortes que vem é um tema chamado sucessão familiar, né? Que envolve os filhos ou alguém da família darem a continuidade dos negócios, né, para esses negócios que já existem, né? Sejam agroindústrias ou envolve uma propriedade, envolve uma agricultura, essas coisas assim. Como é que tu avalia, pela tua experiência, assim, esses assuntos, quando no Brasil a grande maioria, acho que é 79%, se eu não estou enganado, dos negócios, eles são familiares. E aí tem todo um contexto que a família trabalha nesses pequenos negócios, e aí os problemas que emergem, estava te escutando, são muitos assim, de ordem comportamental. E aí quando se resolve o problema de comportamento, né, o negócio vai bem. Como é que você faz essa leitura? É bárbara a pergunta. Quando você fala assim, a fazenda ou a produção rural ou o imóvel rural, a sucessão, dá a impressão de que é o ativo que está passando, né? O ativo que são tangível, que são as terras, a propriedade, o meio de produção, a dívida do trator lá de 20 anos para o Banco do Brasil. Então, na verdade, tem o ativo e tem um passivo que vai junto, né? E a gente tem um passivo tangível, que é a dívida do Banco do Brasil, mas tem um passivo intangível, que é as dores da família, o medo de voltar para a pobreza, a fome que os antepassados passaram e que vem sendo recondicionado e passado geração em geração para frente. Então, existe um passivo familiar muito grande vindo nas famílias. Eu diria, até fiz esse livro Imensa Vida, ele fala qual é a diferença do primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. O quarto, ele é um primeiro de novo, o quinto é um segundo de novo, o sexto é um terceiro de novo. Então, na verdade, só existem 3 naipes, alfa, beta, gama, primeiro, segundo e terceiro. Todos os primeiros filhos, homem ou mulher, que nascem de um casamento, né? Então, vamos falar assim, nascem de um homem, porque vamos supor, o moço
namorou uma moça, a vizinha, e teve uma filha. Depois ele casou na igreja e tem um filho. Aquele filho, ele é segundo, tá? Não pode pular ninguém, tá ok? E sempre a contar do homem. E isso é um pouco difícil, porque a gente nem sempre sabe o histórico dos nossos pais, o histórico da vida sexual dos nossos pais. Então, a gente lida com algumas informações. Quem avançou esse tema foi, originalmente, foi o Adler, que pesquisou primeiro os filhos e caçulas e filhos do meio. Depois foi Carlos Koenig, um outro austríaco, que estudou primeiro, segundo e terceiro dentro de escola e montou classes de primeiro, classes de segundo, classes de terceiro. E ele formulou a possibilidade do quarto voltar a ser alfa, a voltar a ser como se fosse um primeiro, um segundo, o quinto, um segundo, o sexto, o terceiro. Num livrinho muito lindo chamado Irmãos e Irmãs. Quando eu li esse livro e percebi que tinha essa métrica 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na minha família dá para ver direitinho essas coisas, eu fui pesquisar. Eu tinha 30 anos quando eu li esse livro, então eu tive tempo de pesquisar e ver casos e fazer perguntas. E eu sou perguntador mesmo, então tive chance de juntar um monte de material que está nesse livro Imensa Vida que está aí na mesa, que é o fruto da pesquisa de 25 anos. Como que a gente vê o alfa, o beta e o gama. Então, eu diria para a sua pergunta, Aldo, é que o primeiro filho, o pai chama os 3 filhos e fala assim, estou pensando para quem vou deixar, estou doente, vou morrer, quero saber para quem vou deixar o piano da família. O piano foi do meu avô, passou para o meu pai, veio para mim, quero saber qual dos 3. Aí o primeiro filho fala para ele, pai, eu posso manter o piano da família? Aí o pai fala, muito bem, e você, meu segundo filho? Pai, eu posso tocar o piano da família, porque os segundos filhos são artistas. E o terceiro filho? E você, terceiro filho? Aí o pai pergunta para ele, ele fala, pai, o nosso piano da família, ele é da série tal, ele é número tal, ele foi feito no ano tal, na bolsa de pianos ele está valendo tanto, ele é técnico, ele sabe tudo sobre o assunto, é um engenheirinho, entendeu? E ele vai dizer assim, pai, quem sabe o que a gente mais precisa na família não é o piano, mas são outras coisas, outros instrumentos que a gente precisa na família. Então, parece que existe nos filhos uma complementaridade de pensamento. E a gente tem que explorar isso. Qual é o filho que vai, numa boa, aceitar a fazenda? O primeiro filho vai pegar a fazenda com um lado muito passivo, emocional da história. Porque os primeiros filhos, por exemplo, o primeiro filho advogado, quando o pai é advogado, ele vira aquele super escritório de advocacia, que vai vender, vai ter um monte de advogados trabalhando para ele e ele vai pegar as grandes causas. Mas ele mesmo não é um bom advogado, ele é um bom businessman. Então, o quanto que a empresa está no ponto business, ela deve ir para o primeiro filho. O segundo filho, ele é quando a coisa já está arrumada. Numa empresa, os segundos filhos são bons no pós-venda. O primeiro filho arranca pedido, vende até avião caindo, certo? Mas o segundo filho vai no pós-venda e pergunta, mas funcionou mesmo? Era isso que você queria? Você ficou satisfeito? Porque o segundo filho tem uma frequência humana. E vai trabalhar outra. Então, se o business não está mais
a empresa não está mais na fase business, mas está na fase de consolidar o business, parece que o segundo filho é mais indicado. E se a empresa já passou pela fase de business, já passou pela consolidação e agora está precisando de inovação, mudar, acrescentar, pensar fora da caixinha, então vai precisar passar para um terceiro, que é quem tem o pensamento técnico, é quem vai encontrar a solução técnica. Então, um médico, um engenheiro, um borracheiro, um mecânico bom, são terceiros filhos. E eles vão ter o nariz um pouquinho para cima, assim, a boca grande, e vão ter um defeitinho na orelha. Depois eu quero ver a orelha de vocês. Só o Fábio, que dá para ver o Fabinho, tem a orelha amassada. Já o segundo filho, ele tem nariz para frente, tem olhos brilhantes, ele sorri com facilidade, ele é meio bobo alegre, assim, sou eu, né? E o primeiro filho tem o nariz para baixo, ele tem o lábio superior bem fininho, assim, ó, assim que nem chupa-ovo, sabe, assim, ó. O lábio superior de todo o primeiro filho é mais fininho em cima, sabe? E de toda a primeira filha é bem gordão. Por exemplo, o meu lábio, ele é gordinho, porque eu venho depois de uma menina. Então, como eu venho depois de menina, o lábio superior é gordinho. Se eu viesse depois de um menino, meu lábio superior era magrinho. Então, tá vendo o Fabinho? Fabinho, ele é depois de menino. E você tá vendo ali o Fabião tem o narigão para baixo. Então, toda a história da família está na cara, né? Está na cara literalmente mesmo. Tá tudo no... Então, a gente não tem que olhar para a empresa e olhar para a sucessão. A gente tem que olhar para os talentos. A gente tem que olhar para a empresa. Será que essa empresa não vai crescer, vai fazer a função dela melhor na mão de outra família, de outros donos? Será que a gente já não fez a lição de casa? Uma empresa é uma chance de fazer a lição de casa. Se a gente tem medo de ficar pobre, de voltar para a pobreza, de onde viemos, então a gente vai se segurar na empresa. Mas se a gente falou assim, por exemplo, eu lembro que a empresa que eu trabalhava, a um certo momento, a gente viajava muito, eu ofereci tirar o brevet e comprar um monomotor para atender as viagens da empresa, e o talento pessoal que eu tinha, que era eu adoraria pilotar. E aí, o meu amigo de infância... Está nos meus planos. Está no plano? Aí, com 30 anos, eu tirei brevet, comprei avião, e o meu amigo de infância era piloto do Ayrton Senna, e um dia o Ayrton Senna falou: dá para o seu amigo, pede para ele experimentar esse negocinho que eu comprei agora. Foi o primeiro GPS para aviação, o Ayrton Senna comprou e me passou, então está comigo. Que legal. E aí, quando passou um tempo, etc., eu cheguei para a empresa e falei: eu estou devolvendo o avião. É claro que o custo também é caro de manter o avião, um aviãozinho, né? Mas o que eu queria aprender, eu já aprendi. Eu não preciso agora ficar com esse negócio. Eu acho que vale a pena ele ir para uma outra pessoa. Então, foram 18 anos que eu usei o avião como se fosse um carro. Morava numa fazenda, tinha pista, visitava os amigos, tal, que nem Santos Dumont, mais ou menos. E foi ótimo para mim. Porém, tudo tem o seu prazo de validade. Às vezes, o nosso colega que tem 40 anos e está olhando para o segundo tempo, talvez tenha um medo. Nós deveríamos trabalhar os medos. O medo do desemprego, o medo de ficar duro, o medo de que a mulher não goste mais dele se ele não tiver tarom de cheque, certo? O medo de
E é bem interessante. Se a gente trabalhar os medos, então, talvez aquela crise cheia de coisas boas possa acontecer para o nosso candidato ao segundo tempo. Entendeu? O que seria uma crise? Você vê, uma doença é um mensageiro que vem convidar a gente para abrir o nosso e-mail, que a gente não está abrindo a caixinha de e-mail. Então, chega uma doença, vamos dizer que chega um câncer. Aí a pessoa desespera. E a gente, que é terapeuta, recebe muita gente doente, de tudo que é doença. E aí a pessoa fala assim, eu vou morrer. Não, vai morrer se quiser. Você vai abrir a caixinha que está chegando para ler o que está aí dentro. Aí dentro, às vezes, está escrito relacionamento vencido, não trabalho vencido, emprego não foi atualizado, a profissão, a ideia que você tem de você ainda é aquela quando nós tínhamos cabelo, né? Hoje nós somos em maioria, você viu? Nós três somos careca aqui, só os dois que tem umas peninhas. Eu aprendi uma coisa, ó, nós temos uma conexão wireless, sem fios. Então, uma doença sempre pode ser uma crise. Eu pediria que a gente observasse, se vocês estão olhando para o segundo tempo da carreira, então que vocês observassem mais o lado direito do corpo. Porque a gente adoece joelho direito, cotovelo direito, lado direito do corpo quando vai mudar de carreira. Quando o corpo está pedindo para a gente mudar de carreira. E adoece joelho esquerdo, cotovelo esquerdo, lado esquerdo do corpo, quando a gente tem que mudar de casamento. Quando dói os dois. Aí você sabe, Fábio, aí você sabe. Aí tá lascado. Você ficou muito tempo sem fazer lição de casa, aí dói todas as juntas. Você sabe o que tem que fazer, né? E deixa eu te perguntar, a gente convive no nosso dia a dia muito com empresas, enfim, ambiente empresarial, e você foi executivo, né? Teve uma empresa. Essa virada, assim, que você fez, né? Porque pelo que a gente viu, você saiu de acredito que uma vida mais agitada e fez essa migração para fazer esse estudo, enfim, da constelação, enfim. Agitada, você quer dizer o quê? Assim, a vida da empresa, corrida da empresa, a agenda, executivo, né? Como executivo. Eu queria ver se teve sinais que fizeram com que você desse essa guinada, assim, como é que foi isso? Porque não deve ter sido de forma imediata, né? Se pintou a crise. Se pintou a crise, se pintou esse... Doeu o lado direito. Você doeu o lado direito. Doeu. Muito bom. Eu não sirvo de exemplo para ninguém e também acho que as pessoas não devem procurar exemplos, né? Um exemplo é que nem aquela pessoa que está procurando debaixo de uma lâmpada na rua e fala: o que você está procurando? Estou procurando a chave aqui. Ah, caiu a chave aqui? Não, a chave caiu lá, mas só tem luz aqui, então estou procurando aqui, que aqui eu enxergo. O exemplo, ele leva a gente a ver no lugar onde a coisa não está. Então, eu fui estudar qualidade total no Japão, fiz um curso de 3 meses com os papas da qualidade total, Total Quality Control. E quando voltei para a empresa, meu pai já tinha morrido, tinha aquelas 200 pessoas, 12 gerentes e tal. Eu chamei os gerentes assim e falei: gente, vocês estão achando,
voltei do Japão, depois de estudar esse negócio, vai ter mudanças na empresa, não acham, não? Eles falaram assim, nós estamos achando que vai ter mudança, estamos esperando as mudanças. Tá bom. Você sabe, né? Qualidade total implica em muito estatística, análise dos dados, estudo, trabalhar até tarde. Nós estamos sabendo que pode ser que as conversas, né? Aí eu falei assim, por isso que eu convidei os 12 gerentes para essa reunião, porque hoje vai ser a nossa última reunião. Ao contrário do que vocês pensam, nessa empresa a gente não faz mais reunião. Esse blá, 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 blá é pura narrativa. A partir de agora, sextas-feiras, na fábrica, a gente vai ter almoço. Quem tiver algum assunto pegando fogo, vem almoçar sexta-feira na fábrica. E por falar nisso, eu estou mudando, estou indo morar do lado da fábrica. Só não vou morar dentro porque a casa de dentro já está com o gerente. Mas eu vou morar ali do ladinho. E vou morar lá na fábrica e fazer parte da vida da fábrica, sabe? Então, o pessoal achou que foi um pouco radical demais. E ainda falei assim, você mexe com dinheiro, você lida com o dinheiro, faz como você quiser, não tem relatório para preencher. Você lida com transporte, logística, você lida com vendas, você lida com a manutenção das máquinas, da fábrica e tal. Eu vou cuidar da compra, que era um departamento estratégico, que dependia importação, dependia ficar de bem com os big shots para poder não ser esmagado por eles, e vou ficar com novos projetos. Todo o resto fica com vocês. E não tem mais... nas reuniões de sexta-feira a gente pode compartilhar como que a coisa está indo, mas não tem mais reunião. Naquele tempo tinha o Ricardo Sandler escrito Virando a Própria Mesa. Vocês já leram? E eu trabalhei com ele na Fiesp. Porque meu pai foi vice-presidente da Fiesp. E quando ele morreu em 89. Ele era vice-presidente do Mário Amato. Ele seria o presidente em seguida. Acontece que ele teve um aneurisma e não passou para a fase 2, que seria ser presidente lá da Federação da Indústria. Você sabe que São Paulo e Caxias são cidades irmãs, né? Vocês sabem disso? Não sabia. Tem uma placa na cidade de São Paulo, que é São Paulo e Caxias são as cidades irmãs. E tem uma placa que é São Paulo, Caxias e Milão, na Itália. Vocês já viram isso daí? Vou mostrar depois. Procura no Google, aí depois você mostra. E aí, quando eu fui lá conhecer os amigos do meu pai, esse Mário Amato, esses caras que eram o Ricardo Sandler, a patota toda, e eles falaram assim, a gente gostava tanto do seu pai, arranja um jeito de vir trabalhar com a gente. Aqui é tudo voluntário, ninguém ganha nada, mas a gente aproveita demais. Então, eu tive a chance de conhecer essa patota, essa geração aí. E fui trabalhar num conselho de economia. E foi bárbaro. Eu conhecia esse Delfim Neto, que foi ministro e tudo mais. Ele ainda é vivo. Que eu saiba, pode ser que esse ano, não sei. Mas ele ainda é vivo. E deve estar com 90 e tralalá, sabe? E é uma pessoa, é uma inteligência, né? Não vamos dizer que ele seja uma inteligência em todas as áreas. Ele é uma inteligência funcional. Vamos dizer, é um ótimo borracheiro. Ele não serve para ser mecânico de bomba injetora, porque ele aprendeu o ofício dele naquele pedaço. E assim é um pouco o entendimento que a gente precisa ter um pouco de cada coisa, né? E aprendi lá na Federação da Indústria que, no fundo, a gente é uma máfia. Como assim? Vocês 4 são uma máfia do bem.
vocês são uma máfia do bem. E essa energia de fazer esse programa e tudo mais é movido por esse lado mafioso de vocês. Da mesma forma, uma empresa, ela também precisa ter entre os seus colaboradores um contrato de máfia, de entre nós, vamos fazer um pacto vivo entre nós. Isso segura uma empresa. Não é a folha de pagamento, não é o salário. Uma vez a empresa estava dura e o gerente da fábrica, que cuidava da fábrica, entrou na minha sala e falou, eu sei, no dia do pagamento dele, ele falou, eu sei que você está duro, que a empresa está dura. Pegou o cheque, contra-cheque dele e jogou na minha mesa e falou, paga os outros, depois você me paga. Eu falei, nossa, você acabou de me dar o atestado de melhor patrão do mundo, né? Porque eu não conheço ninguém que tenha passado por uma dessa. E foi bacana mesmo. Mas também, alguns anos antes, o terreno, a cidade cresceu ao redor da fábrica, e então a gente pegou uma parte da área da fábrica e a gente falou, quem aqui não tem casa própria? Quem não tem? E aí 16 funcionários não tinham casa própria. E a gente cortou a faixa que dava lá para o fundão, nós dividimos em 16 lotes. E eles construíram a casa deles dentro da fábrica. Foi uma experiência legal também. Mas isso é a parte bonita de contar. Tem a parte que não dá para contar. A gente só fala coisa boa, né? E como é que ficou depois do choque que voltou do Japão? Disse, cada um toca o baile aí por vocês. Como é que ficou a empresa depois disso? A minha irmã tinha contratado 4 contadores. E naquele ano, eu falei assim, nós podemos... Ele falou assim, não, vamos manter os contadores e tal. Eu falei assim, não, podemos ficar 1 ano sem contabilidade. Eu falei, mas como 1 ano sem contabilidade? O ano que vem a gente faz 2 contabilidades, a do ano e do ano passado. Não precisa, a gente sempre dá um jeito. Nós estamos no Brasil, né? Então, não ficar preso no medo, né? E aí houve um fenômeno muito interessante, foi a grande crise da empresa, foi quando nós montamos uma granuladora, sabe, que faz adubo, aquelas bolinhas de adubo. Aquilo são pratos giratórios com chuva de ácido clorídrico, de ácido sulfúrico, fonte de calor, secadores. Só para vocês terem ideia, são 32 motores trabalhando para fazer essa fábrica. E quando ficou pronta a fábrica, a gente tinha um contrato, um namoro com uma multinacional que iria passar o serviço maravilhoso para granular os produtos dela. E assim a gente ia ter uma vaca leiteira garantida, né? O que aconteceu é que quando a gente acabou a fábrica e usamos todo o nosso dinheiro e mais o dinheiro dos bancos que tinha na cidade, a gente raspelou tudo, a fábrica ficou pronta, o cara chegou para mim e falou, não vai dar para tocar a tua fábrica. Falei, não temos material suficiente para... Seria a nossa 6ª unidade e teve uma reformulação e as 5 unidades vão usar tudo. Não dá para mandar produto para vocês, mas continuamos amigos. Eu falei, tô quebrado. Agora eu não consigo nunca mais sair dessa. Até aqui eu consegui, mas essa não vai sair, né? E fui lá para o escritório, fui para a fábrica, e esse mesmo que jogou o envelope na mesa, chegou e falou, vamos fazer teste? Porque todo dia fazia teste, né? Vamos fazer teste? E eu juro para vocês, eu pensei assim, vamos, pega gasolina, esparrama por tudo, vamos testar se pega fogo. Eu pensei isso, eu juro, eu pensei isso. Mas como ele era um cara tão bacana comigo, um gentleman comigo, eu não podia fazer uma piadinha dessa, sabe? Aí eu falei para ele, o que nós temos de fundente? Ah, tem isso daqui. Nós estávamos sentados em umas pedras que quando chovia muito fazia a estradinha interna, ficava esburacada, a gente jogava essas pedras no buraco. Eu falei, ó, moe essas pedras aqui e joga um sulfúrico, 2%.
E eu fui lá para o escritório amargar meu pior dia da vida, né? E daqui a pouco ele telefona para mim assim, desce aqui correndo, o que aconteceu? Desce aqui correndo. Eu cheguei lá embaixo, os 32 motores estavam assim, tudo perfeito, sabe? Ele falou assim, eu não sei o que é isso, mas a nossa fábrica foi feita para esse produto aí, não para aquele. Porque, 95% de bola boa de primeira, enquanto a gente tinha 60%. A eficiência era perfeita. A fábrica era para aquela pedrinha que eu estava sentado em cima. Aí eu peguei aquelas pedrinhas e fui para uma fábrica de fertilizantes, descobri que aquilo era sílica e ofereci. Você quer comprar granulado de sílica? Sílica é magnésio? Aí o senhor que era dono da fábrica entrou no computador, ele tinha um olho só, assim, ele entrou assim e falou, esse ano nós vamos precisar. Nós tínhamos feito uma fábrica de 12 mil toneladas ano. Aí o cara falou assim, esse ano aqui nós vamos precisar de 27. Aí eu falei assim, 27 toneladas é um caminhão, né? Ele falou assim, não, é 27 mil toneladas. Alguém lá em cima gosta de mim. Porque eu perdi o contrato de 12 mil e sem querer arranjei um de 27 mil de outra coisa que eu nem sabia que era possível, né? E assim, ou seja, eu agora indo mais ou menos passar limpo o que nós conversamos, né? A vida dá sinais. Se a gente não estiver com muito medo, muito ocupado, muito anestesiado ou muito auto-hipnotizado, a gente vai ver os sinais que a vida está dando. Por exemplo, se você tem ciúmes da sua mulher, a vida está dando sinais que talvez esse relacionamento precisa atualização, quiçá precisa terminar. Não tem amor ali, tem outra coisa. Você está lidando, a maneira como você está lidando com a empresa, controle de concorrência e tudo mais, você está trazendo toda essa cultura para o seu relacionamento. Vai dar merda. Vamos atualizar. São sinais. Vamos ler os sinais no relacionamento, e na sua carreira. Você está descontente com a sua carreira? Tenha abertura e deixe que cheguem almoço, um amigo telefona, uma ideia aparece, deixe um caderninho e uma caneta do lado da cama e vai dormir. Quem sabe durante a noite chega uma ideia. Então, fique aberto para receber sinais. A vida dá sinais. Nenhuma pessoa é mais importante do que outra. Todos temos prazo de validade, todos vamos morrer. Alguns vão morrer num hospital 5 estrelas, com aparelhos caríssimos, injetando um monte de agulhinha na gente. Outros vão morrer em hospital SUS, mas ninguém vai passar desse um dia a mais do que está previsto. Então, sossega. O nome do jogo não é juntar moedinha. O nome do jogo é descobrir o que é que nós viemos fazer aqui. O nome do jogo é o que podemos descobrir juntos. O que podemos descobrir que ainda ninguém olhou para esse lado. Então, isso parece ser inteligência. Inteligência não individual. Inclusive, são antônimos, né? Inteligência não pode ser individual. A inteligência sempre é sistêmica, porque ela é boa para um sistema. Por exemplo, você descobriu que lá debaixo do seu quintal tem uma mina de ouro, certo? Ok, você vai fazer o quê? Eu vou guardar a mina para mim. Não! Você vai montar uma fábrica, vai perfurar, vai chamar um monte de gente para trabalhar,
vai organizar e aquela riqueza vai dividir para todo mundo. Compartilhar. Então, quando a gente descobre um tesouro, a gente tem que compartilhar. E o tesouro que eu descobri foi esse aí, ó, Imensa Vida. E aí, estou compartilhando. E é possível. Se a gente estiver não muito intoxicado, não tomar muito vinho de Caxias do Sul, se a gente não tiver... Como assim, cara? Não, eu fui nas vinícolas. Maravilhoso. 1000 lugares para conhecer antes de morrer. Eu fui lá também, no Valduga. Então, você imagina, se a gente não tiver entorpecido, intoxicado, nós vamos perceber os sinais. Agora, se a gente não perceber, vai chegar uma doença. Aí você vai perceber. E se a gente não perceber a doença, vai chegar um momento terminal da doença. E aí você também tem a chance de perceber. E você também pode falar, ó, queridos filhos, eu não dei conta de resolver a equação, vou passar com casca e tudo para vocês. Ou então a gente vai descascar e fala assim, queridos filhos, eu descasquei, experimentem, vejam como é doce. A frase você que escolhe. Para mim foi difícil sair da empresa e vender a empresa e falar assim, mas agora os filhos não têm mais aquela garantia de quando chegarem, ter uma empresa e começar bem, ter uma certa proteção. Pô, mas é tão bom cada um também se fazer e começar do jeito, né? Eu tenho uma filha médica. Ela não ia ser muito útil numa empresa química. Talvez até fosse atrapalhar. Eu ia arranjar um genro de olho na boutique dela. Na boutique? Com olho na tua boutique. Na boutique dela que veio daqui. Então... Realmente é interessante essa questão dos sinais, né? Eu fico pensando que a gente tem que estar muito consciente disso, né? Nós aqui somos privilegiados, enfim, estar conversando e saber, enfim, não sabemos tudo, claro, mas é importante que as pessoas saibam, né? Enfim, aceitem isso, né? Os sinais, perceber. Eu tenho um amigo que a gente veleja, tem um veleiro, e o meu veleiro era a gente colocava vizinho praticamente da mesma praia. E um dia ele me contou o sonho que ele teve. Ele trabalhava com plástico, mas estava numa empresa que não dava muito certo. E ele teve um sonho que ele estava nadando e tinha um pé de pato que, diferente de todos os pés de patos daquela década de 90, era tudo preto. Não sei se vocês pegaram esse tempo de pé de pato preto. E ele, no sonho, ele viu os pés de patos, aquele amarelo bonitinho, cor-de-rosa para menininha, azul. Ele viu aquele monte de pé de pato colorido, sabe, no sonho. E ele escreveu assim, pé de pato colorido, né? Pé de pato mangalou 3 vezes. Ele viu lá o pé de pato e escreveu. E aí, na empresa, indo para a empresa, ele viu que era possível mandar fazer em alguns lugares. Aí ele mandou fazer, pegou os pés de pato colorido e ofereceu para algumas lojas. E começou a receber pedido. E montou uma indústria de pé de pato colorido. E que virou depois outras coisas. Aí no Sul tem a história da Tramontina. Eu não sei se é verdade que conta, do velhinho lá da Tramontina. Será que é verdade aquilo lá? O que você acha daí? Que ele era porteiro da zona? Não sei. Tem essa história, não sei se você sabe. E aí falaram para ele assim, ó, você tem que aprender, tem que saber ler e escrever. Como ele não sabia, ele montou a Tramontina. Então, parece que os sinais chegam não porque a gente está esperando. Então, Fabinho, não é bem assim, somos conscientes e estaremos abertos.
um sinal vai chegar de um lugar que você não espera. Então não adianta ficar olhando para cá, não adianta olhar a janela que vai chegar pela porta. Não adianta ficar esperando, o sinal chega. Então, eu diria assim, queridos amigos do segundo tempo, o juiz apita não é aos 45, mas é na hora que a sua vida emite um sinal e você é capaz de receber. Se for aos 30, pega. Se for aos 40, pega. Se for aos 50, 60, pega. Mas a vida vai dar. A vida não deixa ninguém sem receber o convite. Fique aberto. Como diz o ditado, né? Deus fecha uma porta e abre uma janela, né? Exatamente, Rodrigo. Uma coisa que a gente discutia bastante aqui era essa questão de o universo conspirar, né? Se a gente faz a nossa parte, que nem nós, você falou, estamos fazendo, compartilhando conhecimento, dividindo com as pessoas com uma energia positiva, né? Isso volta para a gente, né? Sempre que se faz de coração, volta em dobro também, diz o ditado, né? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Rodrigo, vou pegar a sua pergunta e vamos abrir ela. Eu acho que esse Deus que fecha uma porta e abre uma janela é um Deus menor. O Deus que criou, o Deus criador, é um Deus menor. O Deus que faz coisas, ele depois teve que mandar o filho para consertar a cagada, certo? Então, parece que esse é o Deus menor. E tem um Deus maior que não faz nada. O Deus menor arranja sarna para coçar. E a gente que está aqui coçando. E o Deus maior não faz nada. A gente, quando reza, infelizmente, só o Deus menor que escuta. E o Deus menor criou a gente para uma coisa que a gente chama vida, mas na verdade não é vida, é existência. É prazo de validade. O Deus maior, que não criou bosta nenhuma, esse Deus maior, ele é vida. E nós somos filhos também do Deus maior. Então, a gente é do Deus menor quando a gente olha para a existência. E a gente cria... Todas as religiões são montadas em cima do Deus menor. O Deusinho, você entendeu? E a gente não gasta nossa energia. Nós acendemos vela boa para o Deus ruim. Nós temos que acender vela boa para o Deus bom. O Deus bom é o Deus que é vida. Então, você imagina, nós temos uma passagem pela vida, mas a gente nasceu numa estrutura, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, é chato isso, né? Nossos antepassados. Quem não gostaria de estar conversando com os avós? Meu avô era meu ídolo. Eu sentava em cima da barriga dele e pedia o tempo inteiro para ele me contar as histórias dele. E ele morreu no dia do meu aniversário, eu segurando ele assim, ele com 88, e eu falava, vô, mais uma respirada. Aí ele respirava mais uma, e a família inteira, o médico da família veio, a ambulância piscando lá fora para levar ele, a gente falou, não, vai morrer na cama dele. E eu falei, mais uma, vô, mais uma. Ele... E é interessante porque ele começou a falar italiano, ele voltou a falar italiano, não falava mais. Ele começou a chamar a segunda esposa com o nome da primeira, a gente ficava vermelho. Porque ele voltou no tempo, né? Ele voltou e ele morreu na cama dele, eu fui o neto caçula dele, segurando ele, e meu pai aqui, todos os filhos, os netos em volta, e ele morreu. Então, nós
temos que considerar prazo de validade, gente. Não dá para a gente falar, não, a vida. Vida não, vamos falar o nome certo. Existência. O oposto de vida é... O oposto de morte é o quê? Nascimento. Qual que é o oposto de morte? Vida, nascimento. Nascimento. Mas não é vida. Vida não tem oposto. Morte tem oposto de nascimento, a entrada e a saída. Mas vida não tem. Então, parece que a gente tem que acender vela boa para o Deus maior, que é a verdade, a vida e o amor. Esses que são os absolutos, são absolutos desse Deus maior. Agora, afeto não é amor. Afeto a gente troca. A gente dá e quer receber. Então, isso não é amor. Da mesma forma, eu filmava cirurgias. eu ia ser médico, sabe? Até um dia que eu falei pro meu pai assim, pai, você imagina se aparece um cara que tomou um tiro e vem lá, eu sou médico, eu opero, salvo a vida do cara, aí ele sai e mata mais 10. Eu sou responsável ou não? Porque eu estava em dúvida. Eu falei, pai, eu faço física ou faço medicina? Aí eu falei, e o cara conserta e sai e mata 10. Eu tenho culpa ou não? Aí meu pai olhou assim e falou, faz física. A sabedoria dele foi esse foi o sinal da vida que tu precisava. O sinal chegou pelo Wi-Fi do pai. Eu filmava cirurgia, sabe? Com os primeiros VHS que chegaram. E aí o professor falava assim, olha, você disseca assim, abre assim, tudo filmando, né? Serrava a pessoa, os ossos, tal, filmava aquela cirurgia assim, e aí falava, e aqui a gente opera. Na hora de ensinar o pulo do gato, o médico ia assim, e tampava a câmera e operava para não ensinar. Porque aí vinha para ele os clientes. Vocês estão compreendendo? Então eu pergunto, isso é inteligência? Isso é verdade? Ou isso é mentira? Vocês estão percebendo o que eu quero dizer? O cara, em vez de pegar aquilo e compartilhar, que nem a gente está falando, ele escondia. Só ele sabia. Então, ele ensinava a parte mais fácil, mas o pulo do gato ele não ensinava. Todas as grandes empresas, laboratórios, farmacêuticos, todas as empresas estão em cima do pulo do gato. E nenhuma empresa vai abrir pulo do gato. Porque a consciência é aquilo que gruda a inteligência e faz a inteligência ficar pequena. E a consciência é que fez o Deus pequeno ficar pequeno, porque ele grudou na consciência. O Deus pequeno é a consciência. Então, se você falar, o universo conspira, o universo não conspira. Eu diria para você que os sinais que vão chegar, eles não vêm do Deus menor. Eles não vêm da consciência. A consciência é uma espécie de mãe que protege a gente. Então, por exemplo, ter conta, ter o nome limpo no Serasa, ter documento, ter passaporte, ter visto para os países que você viaja, é importante. Você precisa de ter isso. Isso a consciência fala. Precisamos ter isso. É justo ter isso. Mas se você fala assim, preciso ter garantia de que nada de ruim vai acontecer. Garantia de que o meu salário sempre irá crescer. Garantia de que os meus filhos não acontecerão nada de ruim com eles. Não existe isso. Nós sempre estamos, a cada dia, de novo, recebendo esses sinais, lidando com o impermanente. Enquanto que a consciência vem e fala, vamos devagar, um passo por vez. Olha, não faça tudo, vamos devagarzinho que um dia a gente chega lá. E isso é a consciência, a historinha da carochinha. Porque quando a gente quer, a gente faz agora. Não é? A gente faz agora. Se a pessoa já recebeu o sinal, ela não fala assim, vamos sair dessa vida da física e ser
um bom físico que trabalha em indústria e vamos começar a carreira de terapeuta. Não. Parece que quando a coisa vem, é para agora. Então, essa historinha de aos poucos não existe. Até a gente brinca. Se você tem que atravessar um rio, começa do outro lado. Mas como assim? Começa já do lado de lá. E vai. É um pouco a história do gancinho que cresceu na garrafa de vidro. Já estou esticando muito a conversa. Mas o cara colocou o gancinho dentro da garrafa de vidro e jogava milho pro gancinho e limpava os cocôzinhos e o gancinho foi crescendo. Aí ele ficou de um tamanho que não saía mais. Aquela garrafa de leite, sabe assim? E o gancinho estava lá, todo dentro da garrafa. Como é que a gente faz para tirar o gancinho sem matar o gancinho? Quebrar a garrafa pode machucar o gancinho. Nós não queremos machucar o gancinho. Não queremos traumatizar o gancinho. Como é que a gente faz? Vai num serrador, a gente faz um furo. O que a gente vai fazer? Então, você entretém seus clientes, viu, Fábio? Você entretém com o gancinho, né? Aí você fala, sabe como é que faz? Você pega e tira o gancinho, assim. Não fui eu que inventei a história. Eu invento agora que eu tiro o gancinho. Eu não preciso acreditar na história que eu estou criando. É só tirar o gancinho. Se eu tenho que começar, eu já vou começar tirando o gancinho de dentro da garrafinha, certo? Mas com a solução pronta. Oi? Já começa com a solução resolvida, com a solução pronta. Mesmo que você não veja os detalhes, porque nós acreditamos em rituais. Isso é consciência. A consciência nos oferece rituais. Os 12 passos para sair da droga. Os 12 passos para ser rico. Os 12 passos da mente milionária. Tudo furado. Ou você se coloca já aberto para isso e deixa chegar os sinais, e pode ser até que a sua abertura seja um sinal que está saindo de você, ou você se abre para isso, ou então você vai ficar os 12 e os próximos 12. E então, vocês conhecem a história do pai que chamava os filhos? O pai italiano colocou, o primeiro filho ele chamou de Primo Carbonaro. Aí o segundo filho, Secondo Carbonaro. Vocês têm família italiana também? Tem. O terceiro filho, Terzo Carbonaro. E assim foi. O oitavo era Octavo Carbonaro. Aí o nono, ele falou, Último Carbonaro. Aí, porque era muito filho, né? Mas veio mais um depois. E o mais um ele chamou Errore Carbonaro. Então, começa já pelo erro, e não vamos fazer, já começa dizendo, não quero conspiração, eu quero, não quero os 12 passos, eu quero já começar sabendo assim, e tem as dicas, né? Por exemplo, olha só, a empresa que a gente está, vamos supor que faça nutrição. Vamos supor que tem uma geração anterior que fez nutrição. Pode, inclusive, ser uma agroindústria. Produzir grãos. Grãos é para nutrição, certo? Então, no fundo, o que está sendo trabalhado é o medo da fome que nós temos no nosso sistema. Vamos supor que houve um assassinato, um crime, e o nosso lado da família foi o mais prejudicado nesse crime, nessa injustiça. Então, nesse sistema nosso, vão nascer advogados, que nem sabem por que são advogados, mas serão bons advogados, na altura do terceiro filho, porque tem essa dor na família. Então,
uma dica de buscar sinais é ver, será que ainda o meu sistema precise deste advogado ou eu já posso encerrar o caso da injustiça que houve na família, da fome que houve na família, daquela morte inesperada? Ou eu vou ser um médico para sempre, porque vou cuidar de todo mundo, porque aquela pessoa querida da nossa família morreu de forma abrupta, inesperada. A mãe foi colocar o nenê para dormir e o nenê morreu. Então, o neto, o bisneto vai ser médico para cuidar dessa dor, da impermanência. E em todo lugar a gente pode olhar com olhos da impermanência. Então, parece que a consciência vai pedir para você olhar. Olha pela permanência. Ou vou colocar aqui, olha pela permanência. É o Deus menor convidando você. E olha pela impermanência. Aí é o Deus maior convidando você. Captou? Então fazer navegar em cima da história da família para saber um pouco mais dessa história da família pode ser a grande luz sobre a atividade profissional atual ou talvez a futura? Fábio, deixa eu aproveitar a tua pergunta. Uma palavrinha, Tarso, que tem a ver com a pergunta do Fábio, assim, a gente escuta muito no mercado propósito. Qual é o teu propósito? Como é que é essa conexão do propósito com isso que o Fábio falou dessa carga familiar, assim? Onde é que se conecta isso? Acho ótima essa pergunta, porque o propósito é o produto supremo do Deus menor. É a enganação maior do Deus menor. A vida não tem propósito, gente. A vida tem que ser desfrutada, compartilhada, dividida, experimentada, errada. Planeta escola. Estamos no planeta escola. Ninguém está aqui para nascer na cátedra e pregar a partir da cátedra. Nós estamos aqui para errar. Então, é mais fácil a gente olhar o propósito, é uma espécie de engessamento que vai levar à permanência. Então, eu convido assim, vamos olhar não para o propósito. É que nem antigamente se falava de vocação. Vocação para isso, vocação para aquilo. Eu lembro que eu fui fazer teste com 18 anos, 17 anos de vocacional, e aí, quando saiu, eu falei assim, saiu o resultado? Aí o aplicador olhou assim e falou, mas esse daqui tem que falar só com o seu pai. Tô fudido. E aí ele chegou e abriu lá e falou assim, aqui tem uma pessoa que chama poliapto. Ele pode ser qualquer coisa. Então, é um abacaxi para vocês, pais. Ele falou pro meu pai, esse cara é um abacaxi, vocês vão ter que engolir. Por quê? Ele toca piano, ele escreve, ele joga... para todas as coisas ele tem inclinação. Então, ele também tem um problema, que é o seguinte, como ele gosta de tudo, vai ser a tarefa de vocês ver que, no fundo, ele não gosta de nada. Quem gosta de tudo, no fundo, não gosta de nada. Quem abraça muito, aperta pouco, certo? E então, vocês vão ter que olhar, porque uma força vai acontecer e essa ele vai abraçar. Então, eles quase que falaram assim, não use o idioma dele para entender ele, que o idioma dele é atrapalhado. Usem a visão de vida para entender o filho de vocês. E aí,
eu sei que eu dei bastante dor de cabeça para meu pai, mas não assim porque tive excessos nem nada. Mas meu pai, muitas vezes, ele se coçou a cabeça. O que esse cara vai fazer na vida? Mas eu estou coçando 3 vezes mais, porque meus 3 filhos também estão. A minha filha, que acabou agora a arquitetura, mês passado, já ligou assim, pai, tive um insight, não vou trabalhar com arquitetura, não gosto de arquitetura. Nossa! 5 anos pagando a faculdade. A do meio entrou em primeiro lugar em engenharia. Aí depois de um ano ela falou, pai, não quero engenharia, esse troço é muito chato, quero medicina. E agora ela está fazendo residência, ela faz 4 cesáreas por dia, ela é GO, obstetrícia e... Como é que é? Que mulher é? Ginecologia e obstetrícia. GO, E o filho também, quando chegou no último ano de engenharia, não, largou faltando 6 meses também. Agora vive pelo mundo aí. Eu falei assim, ó, como é que fala? O castigo vem a cavalo, né? Mas eu tenho muito orgulho deles, porque eles são muito cheios de vida, sabe? Muito cheios de vida. E eles não engessaram. Então, para entender propósito, jogue fora a ideia de permanência. E aí nós vamos ver o que é propósito. E você pode se construir uma coisa nova, as profissões novas, uma carreira nova. Pensa fora da caixinha. Tira o gancinho de dentro da garrafinha. Experimenta, sem medo. Para dentro da escola, se errar, azar do Banco do Brasil. Porque eles têm lá uns financiamentos, é só dar um calote neles e boa. Depois de 5 anos, eles chamam lá para aquelas feiras de negociação, você paga lá uma merreca e pronto. Aí, não tenha medo. Contador da empresa. Não, manda o contador embora. Ele faz contabilidade 2 anos depois. Uma coisa importante é assim, as oportunidades sempre chegam para a gente. Os sinais são oportunidades. As oportunidades, elas chegam com dor. O que é com dor? É que a gente vai sofrer? Não. Elas chegam voando alto, com dor. As oportunidades vão sempre fazer você voar alto. Por isso que é com dor. As oportunidades vão sempre criar uma colônia de pulga atrás da orelha. Vão chamar a sua atenção. Vão colocar você numa UTI. O ano passado eu peguei Covid, eu estava naquele grupo sem vacina, sem nada, que estava estudando a mudança de DNA do inglês lá. E eu peguei Covid e 10 dias de internação, não conseguia ficar de pé, tinha que respirar jogando oxigênio. O médico olhou para mim e falou assim, seu caso não é um caso fácil. É uma frase dura de ouvir quando você está na UTI. Para te animar. Você me animou. E eu percebi que naquela frase estava uma oportunidade, era um sinal. E eu sabia que alguma coisa já estava vencida, eu precisava atualizar. E fiz um exercício de abrir mão de um monte de coisas. Escrevi um livro lá no hospital, chama Querido Corpo Sagrado. Não está aí na mesa, mas eu vou mandar para você. Aí você compartilha. Inclusive, no sábado, você convida os amigos, se eles quiserem vir lá no workshop do valor. Que eu mandei o link para você. Então, e escrevi o livro Querido Corpo Sagrado, emergindo da Covid, porque eu percebi que eu estava cheio ainda de verdades vencidas, com prazo de validade vencido, e eu tinha que abrir mão. E aí, daquele movimento, saíram várias coisas que estão acontecendo na minha vida, da minha existência, que eu estou atualizando. E uma delas é que me permite estar com vocês hoje, porque
eu não tenho mais agenda, que nem quando eu voltei do Japão. Agora deixo tudo acontecer, mas tem que ser hoje, que nem eu falei para você, Fábio. Podemos fazer, mas tem que ser hoje. E foi o exercício, Desculpa, tá? e foi o exercício de fazer o nosso primeiro programa online. A gente tem feito os outros presencialmente, gravado aqui na sala. Essa primeira online é o nosso pontapé inicial aí, a nossa... Você gostou? Você acha que deu certo? O que vocês acham? Tá dando, vai dar certo. Tá dando certo. Tá Mas dando. não é ao vivo, né? Vai gravar e vai depois. Tô gravando, vou publicar depois. Ah, então tá bom. Corta essa parte. De nada. Assim a pessoa tem ilusão de que é ao vivo. Não, vai ser na íntegra, é assim mesmo. Vocês conhecem a história da palavra cruzada? O cara pega e fala assim: nós vamos medir quanto tempo você resolve a palavra cruzada do jornal de hoje. E o cara demora 40 minutos para resolver. E aí você pega o mesmo cara e fala: agora nós vamos dar para você a palavra cruzada de 3 dias atrás. E ele resolve em 25 minutos. Pergunto eu a vocês, por quê? É o mesmo grau de dificuldade, é a mesma pessoa. Por quê? Treino. Porque a que foi divulgada 3 dias atrás, um monte de gente já resolveu. E está na nuvem. E a de hoje, eu tenho que botar na nuvem para os outros. Então, a gente tem que se beneficiar dos que já colocaram na nuvem para a gente um tanto de soluções. O Bert Hellinger, o David Bohm, os físicos do século XX, os terapeutas, o nosso amigo Moacir, que você conheceu, que foi o meu melhor amigo que morreu ano passado. Todos esses amigos colocaram um monte de coisa para nós, facilitaram a nossa palavra cruzada hoje. E nós estamos deixando facilitada para os que vão vir depois. É um bom propósito? Mas não precisa falar que é propósito. É um propósito, desde que a gente não fale que é propósito, então. De propósito, né? A gente não fala que é propósito de propósito. Das tuas inquietações aí, tu falou da tua experiência de Covid do ano passado, quais foram essas transformações? O que tu vem fazendo diferente? O que tu, além de abrir mão da agenda, jogar fora a agenda fora e te deixar viver o presente na intensidade do presente? A escola, eu não dou mais aula na escola. A gente dizia que a gente era facilitador. Então, mas a gente ocupava o lugar de professor e facilitador, e as outras pessoas vinham e eram receptoras. Tinha um doador e tinha um receptor. Então, uma das coisas é que esse ano a gente não tem mais esse formato, a gente mudou para acompanhador, e todos os cursos, inclusive o de sábado, que vocês estão convidados, é todo ele feito com base temas, provocação e grupos. E os grupos compartilham. Então, se eu falar para você assim, eu queria que você encontrasse 5 exemplos do que tem valor e 5 exemplos do que tem preço. E aí a gente divide, você fica os dois Fábios, os outros 2 não Fábios, e vocês têm que dialogar e fazer uma lista. Então, vocês vão participar ativamente no processo de entender, separar o que é preço do que é valor. Agora, eu posso vir aqui e contar uma história. E essa história, em 15 dias, você vai esquecer. Mas o seu processo de trabalhar, jamais você vai esquecer. E vai utilizar, porque por capilaridade você usa o aprendizado em tudo, você vai usar em outras coisas. Então, nós mudamos o jeito de montar a escola. Então,
eu não dou mais aula, sou agora acompanhador. Acompanhante. Como é que fala? Escort girl. Muito bom. Hot boy. Eu sou aquele garoto de programa, sabe? Levo as pessoas para passear só. E que nem hoje nós fizemos um diálogo diferente, mas provavelmente no sábado vamos trabalhar muito diferente. E essa é uma das coisas. Depois, atualizei as relações. Atualizei aonde eu quero viver. Atualizei o que eu mais quero fazer nesse momento. Qual a coisa que mais está sorrindo para mim? Quem mais eu quero abraçar? E tudo isso está presente agora. E não perca o próximo capítulo. Que ótimo, que ótimo. Infelizmente, hoje sem o Malbec. Eu tive que implantar um dente, o cara falou assim, não, 7 dias com um antibiótico. Poxa vida. Bom, nós temos que tirar esse atraso depois de Malbec, hein? Porque o Fábio está falando porque ele foi lá em Belo Horizonte e depois do módulo, nós sentamos lá fora com o Mo, esse amigo e todo mundo, e a gente desfrutou mesmo, né? Mas sabe por que é o Malbec? Eu te contei, Fábio, porque o Malbec é o único vinho que ele é a uva Malbec, mal de boca, é impossível de comer, é muito amargo. E ela faz um vinho que de primeira já é bom, não precisa ir para carvalho nem nada. E é um vinho que você toma e você tem vontade de ficar quieto. Enquanto os outros vinhos, você toma e solta a língua. In vino veritas, não é isso que fala? Porque eles soltam a língua. Eu já tenho a língua solta, vocês já viram. Eu preciso tomar um negócio que segura. Tá bom, queridos companheiros. Como é que a gente vai saber se as pessoas apreciaram ou sentiram a vibração da nossa conversa de hoje? Como é que a gente vai saber? Depois que publica, vocês pedem um feedback? A gente pode aproveitar e pedir o pessoal colocar nos comentários aí. A gente está colocando no YouTube, a gente está colocando no Spotify, acho que é uma forma bem importante a gente também ter um feedback desse bate-papo, né? Então tá bom. Eu espero que você que vocês avaliem, e a pessoa que está ouvindo agora, se tiver vontade de continuar essa conversa, a gente sempre tem que oferecer a possibilidade da pessoa seguir a linha de raciocínio. O Regis, que você conhece, nós dávamos curso no México, e a gente ia lá, fazia workshop, atendia um monte de gente, e as pessoas queriam procurar a gente não tinha empresa, estrutura no México. Então, a gente não está indo mais no México. A gente só vai aonde a gente tem escola e a pessoa tem condição de seguir. Então, imensavida.com, você fica sabendo aonde nós estamos e sempre é possível a gente continuar essa conversa. Tá bom assim? Perfeito. Deixa eu aproveitar e te perguntar, a gente sempre tem colocado nos nossos bate-papos alguma recomendação de livro, de filme, de dica, o que tu recomendaria para que a gente pudesse aprofundar, olhar, ou talvez o que te inquietou e te tocou, que tu gostaria de... Para mim foi importante e gostaria que as pessoas olhassem para isso também. Bom, tem um filme muito bacana no YouTube que eu vi outro dia, chamado The Shift. Shift com S-C-H-I-F-T. A Mudança, The Shift. E que é um terapeuta que está gravando um filme e dá um monte de dicas interessantes que é possível a gente olhar a mudança. Eu acho que é um filme bárbaro para vocês assistirem os 4 também. E eu não vou varrer para dentro, quer dizer, jogar confete para cá. Vou dar 2 livros. Um é PDF gratuito, imensavida.com, tem lá onde baixa o livro. Infelizmente você comprou, mas você podia ter baixado, porque a gente já falou que esse livro a gente não vai editar mais, é só PDF, né?
já tem 4 idiomas, está rodando o mundo, está fazendo a parte dele. Agora, ele vai por si mesmo, não precisa ninguém empinar a pipa do Imensa Vida, o livro. Mas eu queria convidar você para um livro de que área que você pensaria? Um livro mais para física ou mais para psicologia? O que você acha, Fábio? O que você... Eu acho que deveria dar os dois. E se eu fosse te falar o que me tocou nesse momento aí como insight, eu diria assim, nos teus papos com o Moa, que foram tão mágicos, ou naquele bacalhau com o Moa que tu teve, que livro vocês dois trocariam de ideia para que outras pessoas que estivessem assistindo pudessem sentir essa transformação? Passei. PDF, um livro bom. Libertinagem, Manuel Bandeira. É um livro de poesias, entre elas tem Vou-me embora para a Passárgada. Lá eu sou amigo do rei. Lembra dessa daí? A poesia, ela quebra a estrutura linguística que a gente está engessado, que é o economês. Nós estamos engessados no Jornal Nacional, no idioma do Bonner. Então vem a poesia e usa outra métrica, outra modulação, usa outros arpejos. Então a poesia quebra a gente. O Morgan Freeman, aquele queridão, quando ele acaba de fazer um filme, ele falou uma vez, eu preciso ler um livro inteiro do Shakespeare para limpar a alma, para fazer o próximo papel. Então, a poesia faz isso, ela quebra a cristalização da nossa linguística. Se você quer um livro de poesia, Obras Completas da Cecília Meirelles. É um livro maravilhoso que eu li quando meu pai morreu e mudou minha vida e eu percebi assim que eu tinha dentro de mim. Ou eu ia ser o cara mais fudido ou eu ia ser o cara mais realizado. E foi o livro da Cecília Meirelles. E Libertinagem é um livro bem divertido, que inclusive, quando tem uma poesia que é muito simplesinha, que fala, o Manuel Bandeira fala assim, chama pulmão, como é que é? Aquele que fura o pulmão, pulmotórax, pneumotórax, é o nome da poesia. Então é assim, doutor, é grave o meu caso? E aí, essa é a poesia, tá? E aí o doutor fala, você tem um buraco no pulmão esquerdo e um buraco no pulmão direito. Você tem pneumotórax. E doutor, isso é grave? Resposta, não sei, vamos ver. Isso depende de como você dança o tango. Muito bom. Então, desejo que vocês dancem muitos tangos nesse segundo tempo. É uma iniciativa bárbara e pode me colocar fã de carteirinha número 1, combinado? Então tá ótimo, excelente. E a gente volta, daqui a uns 6 meses a gente volta de novo, combinado? Fechado, mas confirmado. Então tá bom. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Foi uma delícia falar com vocês. Obrigado pela sua disponibilidade. Considera a possibilidade de fazer o curso infinito, tá? Pode deixar. Eu estou ansiosíssimo a gente visitar em Capitólio, não te preocupa aí. É como convidado, tá bom? De susto eu estou indo aí. Então tá bom. Tchau, gente querida. Deixa eu fazer um videozinho para nossa postagem aí. Dá um oi pro pessoal e faz um convite para o nosso vídeo do teu programa. Vem assistir o filme... Ah, não. Apaga, corta. Gente, vocês estão chegando agora. Nós estamos saindo de um bate-papo muito legal, onde nós falamos um monte de coisas que a gente não fala no dia a dia, para ver se você
quando chega no dia a dia e você está sem fala, você saiba o que fazer. Tá bom assim? Perfeito! Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Tarso. Tarso, muito Tchau, um abraço. Um forte abraço para ti, tudo de bom. Também para vocês. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Abraço.